Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês a estudar, mas sempre é bom ler mesmo a letra da lei para poder fixar esse conteúdo na mente de vocês e conseguir fazer uma prova maravilhosa, que eu tenho certeza que vai todo mundo passar nessa prova. Tô torcendo para isso, tá bom? Vamos aí para a parte 3 das nossas aulas, é a obrigação de fazer, tá? Antes de adentrar no assunto propriamente dito, eu preciso explicar para vocês primeiro o que é um bem fungível e um bem infungível, tá bom? Um bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro da mesma espécie. Fungível pode ser trocado. Por exemplo, eu comprei uma cadeira. Pode ser qualquer cadeira. Não é uma cadeira especial, específica, não. É qualquer cadeira, uma caneta. É qualquer caneta, entendeu? Fungível é qualquer, pode ser trocado e não vai ser notada nenhuma diferença nesse bem ou nesse serviço. Infungível, por sua vez, é o contrário. É como se fosse um introcável, sabe? Para fazer o trocadilho aí das palavras, pode ser o introcável. Um bem fungível, por outro lado, é aquele que possui características únicas e específicas, tornando um insubstituível por outro bem da mesma espécie, podendo ser bem ou serviço, tá bom, gente? Vou trazer um exemplo aqui no próximo slide para poder ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Ó, o que é um infungível e trocável? Imagina que você está fazendo o seu quarto aí, o quarto do seu filho, e aí você quer que um artista específico pinte a parede do quarto. Não pode ser qualquer artista. Tem que ser aquele artista que vai fazer numa parede só, fazer uma obra de arte lá no quarto do seu filho. Qualquer outra pessoa não serve, tem que ser ele. Então é infungível. Um quadro para minha sala, eu quero aquele quadro pintado por aquele autor, por aquele artista que diga. Então é infungível, porque tem que ser daquele jeito, é aquela pessoa, entendeu? Por outro lado, o fungível é o quê? Vou chamar um pintor para pintar minha sala. Não precisa ser um específico, eu só preciso que esteja pintado da maneira correta. Então é fungível, eu posso mandar qualquer trabalhador aí para poder fazer essa pintura e vai dar certo, porque o que eu quero é que esteja pronto o serviço. Eu não quero que um pintor específico faça. Aí é fungível. Agora, mesmo quando é uma pintura, por exemplo, se eu contratei um pintor que eu sei, eu só quero que ele pinte. No contrato eu digo, olha, eu quero que esse pintor pinte, porque eu conheço o trabalho dele. Eu não quero que ele passe o serviço para outro, se torna infungível, porque não pode ser trocado. Entendeu? Sempre que for possível trocar e não vai fazer diferença no serviço, é fungível. Quando eu não posso trocar, seja o bem ou o serviço, porque vai fazer diferença, porque tem que ser aquela pessoa específica, porque ela é única, é daquele jeito e tudo mais. Aí é o quê? Infungível. Entendendo isso, guarde no coração, guarde na mente de vocês. Isso vai ajudar a resolver muita questão, gente. Sério. Coloque no coração que é bem infungível e introcável. O que é bem fungível, trocável. Lembrando que esse bem pode ser um bem mesmo ou um serviço também, tá bom? Vamos lá para os artigos. Artigos 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou por ele exequível. Pessoal, aqui a gente está falando especificamente do bem infungível. Por quê? Lembrando aquela regrinha que também serve para cá. Teve culpa, perdas e danos. Teve culpa, o equivalente, perdas e danos. Teve culpa, equivalente, perdas e danos, tá bom? Então, também vale para a obrigação de fazer. Mas nesse artigo aqui, além dessa questão do perdas e danos também ser importante lembrar, e do equivalente, está dizendo o seguinte, que a gente tem a obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar, ou seja, por culpa dele, não fazer uma obrigação que só ele poderia fazer, que é o caso do pintor que eu falei para vocês, o cantor, entende? Quando só ele pode fazer e ele se recusa, só pode ser feito por ele e ele se recusa. Então, cabe, sendo por culpa dele, porque ele não quer, porque
ele desistiu, enfim. Sendo culpa dele, ele tem que indenizar, né, o equivalente, se já tiver recebido, devolve o que recebeu, mais perdas e danos, tá bom? Porque não pode ser trocado, só poderia ser ele. Vamos lá, próximo artigo. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, isso é importante, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação e, se por culpa dele, responderá perdas e danos. Gente, tem uma diferença enorme quando tem culpa ou não tem, certo? Se tem culpa, perdas e danos. Tem culpa, não tem para onde correr. O valor que recebeu, que é o equivalente, mais perdas e danos. Mas se não tem culpa, então, gente, resolveu a obrigação. Se já recebeu alguma coisa, devolve o que recebeu, mas se não recebeu, tá resolvido, não tem nada, tá tudo certo. Trouxe para vocês um exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Um cantor específico, pensa aí no cantor que vocês quiserem, não compareceu a um show porque todos os voos foram cancelados em virtude de uma chuva forte. Sim, o cantor estava no aeroporto na hora certa. Não, ele não foi desleixado com a hora, ele não foi negligente, não foi imprudente. Ele estava lá aguardando o voo para poder chegar no momento certo. Se não tivesse chovido e os voos não tivessem sido cancelados todos, ele ia conseguir chegar a tempo no show, mas por caso fortuito aí, sem culpa dele, ele não conseguiu porque todos os voos foram cancelados. Então não teve culpa. Se não teve culpa, não cabe perdas e danos. Então, mesmo sendo algo infungível, ou seja, não podendo mandar outro cantor, porque as pessoas tenham contratado aquele cantor específico, mas se não teve culpa dele, não pode ser cobrado perdas e danos. Se ele recebeu alguma coisa, devolve o que recebeu. Se não recebeu nada, tá tudo resolvido. Ele não vai ter nada a dar para a pessoa que contratou, porque ele pode provar que não teve culpa, tá certo? Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, ou seja, já não é bem infungível, é um bem fungível, um bem ou um serviço fungível, porque pode ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste sem prejuízo da indenização cabível. Contratei alguém para pintar minha casa, certo? E aí a pessoa começou, sabe aquele serviço, gente, que não anda. Olha, gente, eu preciso entregar, eu preciso que você me entregue. Foi acordado que em 15 dias ia terminar de pintar aquela casa ou aquela sala lá, que ele em 15 dias ia entregar. Então passa esse tempo e o serviço não anda, tá moroso, ele não tá entregando e tudo mais. E aí? E aí a gente pode entrar com a ação da justiça e contratar outro, né? Pedindo para contratar outra pessoa que termine o serviço. E esse valor que a gente vai pagar para outra pessoa, a gente tem como fazer com que a primeira pessoa que a gente contratou pague pelo serviço, certo? Por que ele pode? Porque a gente tem um contrato, ele tinha a obrigação de fazer e não fez. Então, sei lá, vamos dizer que é, eu ia pagar para esse primeiro prestador R$ 500. Só que ele começou a fazer morosidade e tudo mais, não foi lá, não terminou no prazo, foi aquilo lá que não andou e passou o prazo e nada feito. E aí? E aí eu vou lá, entro com ação na justiça, peço para poder é, ele permitir que eu chame outro prestador para poder fazer o serviço, porque ele não está fazendo. Mostra que tem um contrato e ele não está cumprindo com o contrato. Ah, mas aí o serviço é R$ 700. Tudo bem, o prejuízo vai ser do primeiro prestador. Por quê? Porque eu fechei com ele por 500 e ele não fez. Então ele vai ter que pagar para 1.700, certo? Se, no caso, ele deveria ter que fazer. Ele tinha a obrigação de fazer e não fez,
Então, ele pode me indenizar com o valor do outro prestador que eu vou, ter que contratar. Aí o parágrafo único é muito importante, gente. Cai muito em prova. Muito, muito. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, lembra que no primeiro caso tinha que ter uma autorização judicial, mas quando é uma urgência, eu posso pedir para outra pessoa fazer o serviço e vou receber do primeiro prestador também. Mas aí eu provando que é um caso de urgência, mesmo sem a autorização prévia judicial, eu consigo receber depois, sim. Vou dar um exemplo para vocês, para poder ficar tranquilo de entender como é que é essa urgência. Um fotógrafo foi contratado para trabalhar numa festa de 15 anos. Vê só, gente, um casamento de 15 anos, coisa que não se repete nunca mais. Só que aí ele não compareceu, por culpa dele, ele não foi, decidiu não ir. Como é algo urgente, porque a festa ia acontecer de qualquer forma e precisava ser registrada, depois não tinha como registrar tudo de novo, gente. A festa estava programada para aquele dia, para aquele local, para aquele momento. Então era algo urgente. Então foi contratado outro prestador, outro fotógrafo, e aí o primeiro fotógrafo precisa indenizar no caso, eu que pedi o contrato, entendeu? Fiz o contrato do fotógrafo, ele não cumpriu, contratei outro, o outro fez, e aí esse valor que vai ter que pagar é a primeira pessoa que eu contratei. Mesmo, como é um caso de urgência, mesmo sem uma autorização prévia, eu posso fazer, porque é um caso de urgência, eu consigo provar na justiça que foi um caso de urgência, que não tinha como esperar sair primeiro a autorização. Então, isso é muito importante. Sempre na questão, vocês verifiquem se é um caso de urgência ou não. Porque se for um caso de urgência, pode já contratar sem autorização judicial e, vai ser indenizado também. E no caso de culpa, se é culpa, lembrando, se tem culpa, cabe perdas e danos. Não só o valor equivalente, como também perdas e danos, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Exercício de fixação. Gente, esse assunto é muito tranquilo. Se vocês conseguirem dominar essa questão do fungível, do infungível, quando tem culpa, quando não tem culpa, o que fazer quando tem culpa, o que fazer quando não tem culpa, fica muito tranquilo de fazer as questões. Vocês vão ver. Vamos lá nas questões para você ver como é muito tranquilo de fazer. Constitui obrigação de fazer materialmente infungível. O que é infungível, gente? Introcável. Só aquela pessoa pode fazer. Só aquela, mais nenhuma. Então, introcável, infungível, aquela que, letra A, pode ser prestada por terceira pessoa? Não, é infungível, introcável. Então, não é a letra A. Seja referente a coisas ainda não individualizadas, porque designadas apenas pelo gênero a que pertence a sua qualidade, peso ou medida. Não, gente. Aqui está mais para a questão, lembra da coisa incerta, né? Que precisa falar o gênero e a quantidade e tudo mais. Não é nada a ver com a obrigação de fazer. Letra C. Deve ser prestada pessoalmente pelo devedor. Até aí, ó, certinho. Do contrário, as circunstâncias da obrigação conduzem a coisa concreta. Primeira parte tá certo. Final das coisas, inventou qualquer coisa. Não tem nada a ver coisa com coisa isso aí. Letra D. Se perde sua substância, se prestada por uma pessoa diversa do devedor. É isso. Uma coisa infungível é o quê? Quando outra pessoa não pode fazer. Então, perde a sua substância, a sua essência, se for prestada por uma pessoa diferente dela. Então, a gabarito aí, vocês estão vendo, é a letra D, certo? Próxima. Joana contratou Maria para fotografar a festa infantil de sua filha. No momento do contrato, Maria exigiu um sinal equivalente a 20% do preço pactuado para o serviço.
O restante do preço seria pago após a festa, quando entregue as fotografias do evento. Acontece que Maria, quem é Maria, a fotógrafa, não compareceu à festa de Laura, deixando de tirar as fotografias contratadas. Joana contratou às pressas outro fotógrafo e conseguiu retratar a festa, mas teve que pagar valores mais altos ao novo fotógrafo. Claro, né? Foi contratado em cima da festa e de última hora, além de não ter o cenário, considerando-se que os danos de Joana se limitaram aos prejuízos materiais, ou seja, que nem está contando a questão oral. A questão está se limitando à questão material. Diga qual é a afirmativa correta. Letra A. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantado, mais o equivalente, com a atualização monetária, juros de mora e eventual maior prejuízo, podendo ainda pedir indenização suplementar em razão do prejuízo. Vamos para a letra B. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantado, mas não o equivalente, independente de prova do prejuízo. Letra C. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, mais o equivalente, com atualização monetária, juros de mora e eventual maior prejuízo, podendo ainda pedir indenização suplementar em razão do prejuízo material. E letra D. Joana pode pedir a devolução dos 20% adiantados, acrescido da atualização monetária, juros de mora e indenização pelos danos materiais, sendo esse o máximo de indenização possível. Então, a letra D aí. Porque lembra, quando é culpa do devedor, vai ser o equivalente, ou seja, é os 20% que ela já tem, mais perdas e danos, que aí é o quê? Acrescido de atualização monetária, o valor que ela já deu, juros de mora e indenização pelos danos materiais, que nesse caso aí, a indenização dos danos materiais é exatamente o valor que ela teve que pagar ao outro fotógrafo. Então, é isso que ela tem que dar, gente. É isso que ela tem que dar. Os outros estão dizendo a indenização suplementar, mas o que tem que ficar claro é que o que tem que dar é o valor do serviço, tá? Mais que já é a perdas e danos e o valor que ela já entregou, tá? Com juros, mora e tudo mais. Mas outra coisa a gente não pode pedir, não. Vamos lá, pro próximo. Paula celebrou o contrato com uma construtora para a reforma de seu apartamento, especificando uma série de alterações no projeto. No entanto, a construtora, de maneira injustificada, interrompeu as obras e não concluiu o serviço no prazo combinado. Diante dessa situação, considerando as disposições do Código Civil sobre as obrigações de fazer, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, eu vou lembrar. Aqui, todas as questões que eu trouxe estão pedindo a alternativa correta. Mas sempre preste atenção, porque às vezes ele pode lhe dar a questão pedindo a alternativa incorreta. Então, prestar atenção nisso é importante para poder não zerar a questão, tá? Vamos lá. Letra A. Paulo deve aguardar a conclusão do serviço pela construtora, não podendo tomar qualquer medida judicial enquanto as obras não forem concluídas. De jeito nenhum. Imagina se fosse assim, hein? A gente ia ficar na mão. Não pode ser assim, não. Tem um prazo a ser cumprido. Então, ele pode sim fazer alguma coisa. Vou pular a letra B. Letra C. Paulo deve aceitar a interrupção das obras e buscar a via judicial apenas para obter uma indenização por perdas e danos. Não. Só por perdas e danos, não. O equivalente também, tá? Então, se não for urgente, aqui não está falando se é urgente ou não, mas pelo jeito não é urgente, então ele pode solicitar a via judicial o valor equivalente mais perdas e danos. Letra D.
A construtora tem direito a um prazo adicional para concluir as obras, desde que justifique a interrupção de maneira plausível. O contrato diz um prazo e ela tem que cumprir, certo? E a letra B, que é o gabarito, vamos lá ler. Paulo pode resolver a obrigação e contratar outra pessoa para concluir a reforma, cobrando da construtora as despesas necessárias para tal. É exatamente isso. Quando a gente contrata outra pessoa, lembra que é exatamente o que acontece quando a pessoa não cumpre o prazo do contrato. Você pode contratar outra pessoa para poder fazer a reforma, ou fazer, nesse caso aí, a reforma do apartamento. E aí ela contrata e é que vai pagar o primeiro prestador, que no caso aí é essa construtora que não entregou no prazo certo. Então é isso, gente. Espero que eu esteja sendo clara, tá? Nas explicações. Espero que esteja ajudando. Se estiver falando muito rápido, se ficou alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp aí no grupo do pessoal. Pode falar comigo. Estou à disposição. Quero ver vocês passando nessa prova aí. Tá bom? Eu espero estar ajudando. Tchau, tchau.